Centro de Integridade Pública publicou, há menos de 3 meses, um relatório que deplora as más práticas e a corrupção no setor de energia e combustíveis no país. Um relatório que aponta o elevado preço nos principais produtos como a energia e os combustíveis. Como principal causa é apontada aqui a corrupção existente. Como é que podemos olhar para Moçambique, que vende energia a países como a Suazilândia, a África do Sul e o Malawi, e a energia nestes países é mais barata que Moçambique, que é próprio, inclusive Botsuana, esta grande potência que nós conhecemos em termos da economia, e Moçambique tem a tarifa de energia mais cara, diferentemente dos países que compram energia que é produzida em Moçambique. É uma espécie de injúria, permita o termo, aos moçambicanos? Sim, bom, diríamos que é uma espécie de injúria, isto porque é paradoxal e incompreensível porque que Moçambique, sendo efetivamente um país que exporta, produz e exporta energia para os países do Interland, para os países vizinhos, os seus cidadãos comprem energia a taxas elevadíssimas. Significa que houve, digamos, houve alguma falha, neste caso, naquilo que foi a elaboração do contrato ou dos contratos de compra e venda de energia, portanto, para esses países vizinhos. Portanto, não se justifica, não conseguimos perceber perfeitamente porque que a energia em Moçambique está mais cara do que lá fora, atendendo e considerando que o nosso país é que exporta energia para esses países vizinhos. Significa que existe ou está a haver uma espécie de colonização dos moçambicanos por parte das pessoas que os dirigem. Portanto, é uma situação, tal como disse o Dr. Manhique, muito preocupante, e essa situação agrava-se pelo fato de não existirem políticas claras, políticas traçadas, neste caso, claras, que vão ao encontro daquilo que são as preocupações dos moçambicanos, que vão ao encontro daquilo que são, portanto, os anseios dos moçambicanos. Portanto, estamos sempre a sermos prometidos um futuro melhor, mas esse futuro melhor está cada vez mais a distanciar-se dos moçambicanos. Portanto, estamos a viver com tiranos, estamos a viver ou a ser dirigidos, portanto, por pessoas que não estão nada preocupadas com o bem-estar dos moçambicanos. Eu penso que, de facto, isto aqui é uma injúria e que as autoridades, ao menos atendendo e considerando que a maior parte da população moçambicana é pobre, pelo menos deve-se procurar algumas alternativas de modo a minimizar aquilo que é o impacto, portanto, desses agravamentos dos preços de energia. Portanto, é de facto preocupante e pode, até certo ponto, constituir alguma injúria, isto porque os preços, as tarifas de energia vêm aumentando cada ano que passa, e a justificação tem sido aquela de que não estamos a aumentar as tarifas de energia porque pretendemos fazer ou aumentar a expansão ou o acesso dos moçambicanos à energia, portanto, uma energia de qualidade, mas essa energia de qualidade, desde que iniciaram esses aumentos vertiginosos das taxas ou tarifas de energia, ainda não conseguimos notar, portanto, alguma melhoria naquilo que é a qualidade de fornecimento de energia. Portanto, os moçambicanos estão cada vez mais pobres do que anteriormente, e esta situação agrava-se pelo fato de o poder de compra, neste caso dos moçambicanos, ser inferior, e as taxas, ou neste caso os salários que os próprios moçambicanos recebem são corroídos por causa da inflação, por causa deste aumento sucessivo nos preços de bens e serviços. De facto, eu diria que... Os moçambicanos estarão mais sufocados. Vamos imaginar um moçambicano que ganha o salário mínimo. O salário mínimo, falamos da base de 4.000 meticais, podemos assim imaginar.
para comprar energia, os custos, as principais necessidades de casa, as despesas, tudo isto como é que pode ser? Que imaginação, que premissas podemos construir aqui imaginárias em relação à vida de um pacato cidadão com este agravamento da corrente elétrica? Ouvimos que 80 meticais, aliás, 80 kW são para 80 mil meticais. E agora, não, antes era assim, com 1000 meticais tínhamos 80 kW mais alguns cêntimos e agora temos 60 kW. Estamos a dizer que a vida fica sufocada para os moçambicanos. Aqui os que têm mais posses é que poderão sentir-se aliviados ou no mínimo confortáveis? Sim, naturalmente os pobres e a classe média é que saem mais prejudicados. A classe média alta e, neste caso, a classe dos ricos, portanto, não sente aquilo que é a dor causada pela inflação. A inflação é mais impactante ou é mais prejudicial, neste caso, para as populações mais vulneráveis. E esta inflação torna, portanto, a vida das pessoas mais desfavorecidas cada vez mais complicada. Portanto, o pobre fica cada vez mais pobre. E em economia costuma-se dizer que quando a inflação aumenta, o pobre fica prejudicado, mas o rico, neste caso, se formos a analisar aquilo que é o impacto da própria inflação, portanto, nos negócios dos ricos, portanto, nas indústrias, portanto, a inflação favorece mais as indústrias do que a população. E, neste caso, estamos a analisar aquilo que é o aumento da tarifa de energia por parte da eletricidade de Moçambique. Portanto, a eletricidade de Moçambique vai enriquecer a sua tesouraria, portanto, o seu orçamento, as suas receitas, os seus ganhos, portanto, vão aumentar à custa da população mais desfavorecida, à custa da população mais pobre. E, atendendo e considerando que a energia é um bem, neste caso, é um serviço social e, neste caso, principalmente para a população, para a camada mais desfavorecida, eu penso que as autoridades, a própria eletricidade de Moçambique, tinha que, portanto, criar uma espécie de isenção e para o setor industrial, penso que pode-se fazer um aumento, mas esse aumento deve ser gradual, esse aumento deve ser controlado de modo a que não coloque em causa, de modo a que não aumente os custos de produção no setor, portanto, da agricultura, no setor secundário, neste caso para a indústria manufatureira, isto porque se agrava exorbitantemente a tarifa de energia nestes setores de atividades ou nesses setores de economia, tal como eu disse anteriormente, esta situação irá aumentar ou irá provocar um aumento generalizado de preços de bens, assim como de serviços, e aumentando os preços de bens e serviços, estaremos cada vez mais a sufocar, estaremos cada vez mais a empobrecer, portanto, aquelas pessoas que já são pobres. Portanto, é uma situação que é muito preocupante e, tratando-se de um ano eleitoral, atendendo e considerando que o governo do dia é encabeçado pelo partido Frelimo, eu penso que este tipo de decisões, este tipo de deliberações devia ser evitado, porque os moçambicanos já estão cansados e dilacerados por causa desta situação de dívidas ocultas e percebe-se por aí fora, percebe-se pelas ruas, nas conversas, que, portanto, o Estado está a aumentar, portanto, as taxas as tarifas de energia, assim como os preços de combustível, são como elementos uma que forma... podem concorrer para o descrédito do governo na ordem do dia e assim poder amealhar resultados não abonatórios? Naturalmente. Isto porque, tal como eu estava a dizer, portanto, subentende-se que, portanto, o Estado está a aumentar as tarifas, assim como os preços de bens e serviços nos últimos tempos, como forma de angariar. Bachita segura aí, e a ideia do cidadão comum é quem está a aumentar a tarifa de energia é a Frelimo, uma vez que
É isso. Bom, acaba sendo a própria Frelimo, isto porque é o partido que está a governar o país. Portanto, eu penso que essa percepção dos cidadãos não está, digamos, errada. Isto porque a Frelimo é que manda, é que comanda a máquina governativa do nosso país. Portanto, este pensamento, ou essa percepção, portanto, dos moçambicanos, do cidadão comum, portanto, não está nada errada. É uma verdade que é a Frelimo, de facto. Que mensagens a eletricidade de Moçambique, Dr. Alberto Manhique, está a transmitir aos moçambicanos ao fugir das câmaras e a não aparecer ao público a justificar esta subida, se não conseguiu aparecer para antecipar a subida, pelo menos havia agora com uma conferência de imprensa? Possivelmente amanhã, depois de um programa como este e os outros que têm existido, é que vai aparecer a falar ao público. Mas que mensagens? Agora muitos jornalistas queixam-se de procurar a eletricidade de Moçambique e as respostas não são boas, tanto é que há uma fuga dos responsáveis e não boa explicação em relação a este aumento que muitos dos moçambicanos souberam das redes sociais. Olha, o que me resta dizer e saudar a explanação do meu nobre colega do painel é que tudo o que me ressalta à vista me parece estarmos num estado caloteiro. Nós temos um contrato com a eletricidade de Moçambique. Não faz sentido subir as taxas de prestação de serviços ao cidadão sem, no entanto, se comunicar com o usuário. E diante de um contrato de serviços, há aqui uma preposição. Uma é você fornecer uma energia e eu pagar pelo consumo que eu obtenho dos seus serviços. Quando há a necessidade de se aumentar qualquer que seja o cêntimo sobre o valor, é preciso comunicar a contraparte sobre a necessidade desse aumento. É uma espécie de preparação psicológica, de modo que haja uma boa gestão dos recursos? A preparação psicológica e não só, da gestão da economia familiar. Porque eu sei que gastando, vamos supor, 50 quilowatts e eu estou bem na minha família. Chego em casa, a energia que eu uso é simplesmente para acender a luz, conectar a televisão, a rádio e full stop. Na minha economia e na distribuição das despesas familiares, sei que X valor vai para a energia, obedecendo o contrato que eu tenho com este servidor. Mas este servidor, por detrás das minhas costas, me imputa valores acrescidos àqueles valores que nós acordamos inicialmente. Aonde é que está a base contratual aqui? Ele que é economista, se calhar pode nos ajudar um pouco, mas tudo que é um contrato da prestação de serviços ou de fornecimento de serviços exige sempre um pré-aviso em caso de. Os moçambicanos todos foram surpreendidos. Agora, o gestor macro, que é o presidente da República, que na minha ótica ele nem deve saber quanto é que ele gasta de energia no palácio,
o primeiro-ministro que não deve imaginar quanto é que ele gasta e que é pago por este cidadão pacato que é expurgado dos macros centavos que lhe restam para comprar 1 quilo de farinha para poder autossustentar. Nós, quando falamos do Estado de Direito democrático, há o pressuposto de que todo cidadão deve participar ativamente na gestão das políticas nacionais. O conceito de democracia reside essencialmente no poder do povo. Demo a própria etimologia do termo, é o poder do povo. O povo toma as decisões e é disso que nós vimos com o sufrágio universal, por exemplo. E será? Agora, o que os moçambicanos deviam fazer era fazerem a justiça no ato eleitoral. E o que seria essa justiça, Dr. Alberto Manhique? Saberem valorizar o sentido do seu voto. Eu acho que está a ser um pouco conotativo no discurso. O que seria a justiça no ato do voto, Dr. Alberto Manhique? Olha, quando nós falamos da justiça e do voto, significa bonificarmos aquilo que nós sabemos de antemão que vai nos servir e da melhor forma possível. 2, estaremos a valorizar e dar sentido ao voto que nós outorgamos ou que nós depositamos a um determinado partido ou a um determinado candidato. Com este andar, eu gostaria de beliscar aos moçambicanos no sentido de que é preciso sabermos fazer boas escolhas. Não estou aqui para fazer política, mas que é necessário fazermos boas escolhas. E quando nós damos o poder, sabermos equilibrar o poder que nós adjudicamos aos nossos representantes. O que é que isto significa? Nós temos uma Assembleia da República em que um partido decide tudo, faz tudo, escraviza todos aqueles moçambicanos que enveredaram por outra via e não deixam, por isso, de serem os moçambicanos e contribuem para a balança de pagamentos. A valorização do voto, e eu descreveria isto em 2 facetas. A primeira é saber a quem nós damos o poder. E ao sabermos dar o poder, temos a convicção de que esta pessoa vai gerir o Estado da melhor forma possível na solução dos problemas. Eu penso que segura o fio de pensamento aí antes que o meu esteja cortado. Acredita que elementos como as dívidas ocultas que têm sido explorado com as detenções que temos visto, o agravamento da tarifa de energia, podem tornar-se elementos que, quando conjugados, vão influenciar naquilo que é a decisão do eleitorado nas eleições de 15 de outubro? Posso dizer que sim, não. E o que seria essa influência? O que seria? Temos um partido, seria uma não apologia massiva ao favoritismo, por exemplo, a Frelimo? Olha, nós somos um povo e ainda com
muita pouca experiência democrática.